Fala, meus caros! Vamos lá, voltamos à programação normal neste humilde canal sobre Mundial de Clubes. Pedi um perdão breve para vocês porque não estive presente nos últimos dias com vídeos por aqui, por motivos de festividades, comemorações, porque estive em Guimarães no final de semana com a família. Aliás, mandar um grande abraço para a galera de Guimarães que me recebeu muito bem por lá. Feira Afonsina. Não é a feira que vocês estão pensando, uma feira medieval muito bacana. Foram 4 ou 5 dias de festividades por lá e não podia perder. E depois emendei um período de folga por conta do São João. Quem mora no Porto tem uma liberdade poética em relação ao São João, de segunda para terça-feira, e até por isso a minha voz está um pouco danificada, mas vamos voltando, aquecendo os motores, voltando aos poucos. E óbvio que eu não poderia deixar de fazer aqui um vídeo pós-jogo entre Benfica e Bayern de Munique. Acompanhei o duelo ontem, vitória para muita gente improvável do Benfica por 1-0, que mexe um pouco com as estruturas deste Mundial de Clubes, porque o Benfica se classifica no seu grupo em primeiro lugar, o Bayern de Munique em segundo lugar, e quem se deu mal com isso foi o Flamengo. E se deu mal mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho mais deste duelo, mas não só pela questão de enfrentar já o Bayern de Munique, mas também pelo lado que o Flamengo cai nesta possível chave do mata-mata das oitavas de final deste Mundial de Clubes. E o Bayern de Munique, atenção, que também não se deu muito bem não, porque por mais que Chelsea ou Flamengo para o Bayern de Munique era um pouco indiferente, e era assim indiferente na cabeça dos caras, cai também de um lado de uma chave que vai poder enfrentar times como Manchester City, Inter de Milão, Real Madrid, enfim, um lado mais difícil desta tabela do Mundial de Clubes. Chegou até aqui, deixa o like para dar aquela fortalecida, comentários, o que vocês acharam da vitória do Benfica contra o Bayern de Munique, galera que me segue aqui, benfiquistas encarnados, e também se inscreve aí, ó, botãozinho para se inscrever, não custa nada, vocês ajudam bastante. Vamos lá. Em primeiro lugar, falar do jogo, já vou falar aqui da projeção entre Bayern e Flamengo, até porque eu vou fazer um vídeo só sobre essa partida prévia, beleza? E não dá pra gente começar a falar desse jogo sem antes alertar para um problemaço que a FIFA está tendo por organizar o Mundial de Clubes neste período do ano nos Estados Unidos. E vai ter também na Copa do Mundo de 2026. O jogo foi em Charlotte, na Carolina do Norte. E uma coisa é você elaborar um evento desse numa temperatura de 28, 30 graus, com sensação térmica de 32, por exemplo, já é ruim. Mas uma temperatura que marcava no termômetro 35, 36 graus, com uma sensação térmica de 40 graus, prejudica o espetáculo. Jogos ao meio-dia, jogos às 3 da tarde, pensando no fuso horário para pegar também o público da Europa, mas não dá para você achar legal a elaboração de um jogo, um evento deste, num estádio que não é climatizado, que não tem cobertura, que não tem o ar-condicionado, como tínhamos, por exemplo, na Copa do Mundo do Catar. Você prejudica o espetáculo. Sem ritmo, sem intensidade, jogadores se arrastando em vários momentos, jogador passando mal, quase desmaiando em campo, paradas importantes e obrigatórias para tomar água, e cenas como Thomas Müller, por exemplo, numa caixa de isopor cheia de gelo, colocando as mãos lá dentro, colocando um boné molhado na cabeça para tentar arrefecer um pouco. Os jogadores do Bayern de Munique é exemplo do que já tinham feito os jogadores do Borussia numa temperatura menor, é verdade, tendo que assistir os reservas, né, o jogo no vestiário. Enfim, prejudica o jogo. Eu sei que há um folclore para muitos brasileiros. Ah, mas então vai jogar lá em Moça Bonita, sei lá, às 2, 3 da tarde, e aí eu quero ver esses europeus. Cara, tudo bem. Cada país, cada cidade, enfim, vai ter um contexto. Obviamente não vivemos numa temperatura ambiente para todo mundo, mas não dá para negar que
É desumano você colocar os caras para jogar 90, 100, 120 minutos num calor daquele. E outra coisa, você prejudica o espetáculo. E o mais importante é o jogo. Então eu não sei o que a FIFA vai fazer, mas certamente teremos problemas em 2026, além dessas temperaturas, e também por conta dessas temperaturas tem aqueles alertas de tempestades que podem fazer um jogo durar 5 horas, né? Enfim, com a parada e tal, que eu acho também uma loucura, porque você esfria totalmente a partida. É, há de se pensar aí em algumas soluções, e não sei se elas existem. Vamos virar a página e falar do jogo em si. O Bayern de Munique, até pela classificação já com 6 pontos, decidiu colocar em campo um time praticamente todo reserva, 8, 9 jogadores ali reservas, e isso cobrou um preço. Cobrou um preço porque o Benfica tinha mais um senso de urgência e explorou exatamente essa falta de coletividade, de entendimento dos jogadores do Bayern de Munique no time B, né? Basicamente num time reserva, e também os primeiros 20 minutos com o calor intenso, o Benfica resolveu dar mais gás com uma formação mais coesa e com uma atitude dentro de campo melhor. O Benfica é melhor que o Bayern de Munique e bem melhor nos primeiros 20 minutos e cria várias oportunidades. Tem uma com o Di Maria, tem outra com o Pavlidis e tem o gol. O gol é exatamente o que o Benfica se propôs a fazer, né? Recuperar a bola com velocidade na transição e com ações do Di Maria. O Di Maria foi muito bem no primeiro tempo, especialmente porque não ficou fixo e preso a uma posição, atraindo a marcação do Bayern e confundindo ali o setor com o Stanisic e também com o Rafael Guerreiro, que é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. O Di Maria caiu, ora pela direita, ora pelo corredor central, ora pela esquerda, e criou ali algumas desproporcionalidades no sistema defensivo do Bayern de Munique. É assim que sai o gol. Um ponto positivo do Benfica, e que eu acho que é de se pensar. Se você tem o Osners e não tem o lateral direito, a melhor opção para a lateral direita é o Osners. Eu já tinha falado isso daqui no jogo em que o Benfica sofre com o Dó improvisado por aquele setor. O Osners é um jogador de capacidade física de fazer todo o corredor e, além disso, é um jogador que sabe muito bem ler os espaços, hora de ultrapassagem, hora de pausar, hora de marcar. Então, se você não tem um jogador por aquele setor, você vai perder o Osners no meio-campo, mas eu acho ainda a melhor opção. E é exatamente numa transição e numa movimentação do Di Maria, que finge ir para o corredor central, atrai a marcação e liberta para o Osners, passando como um avião pelo lado direito, que o gol do Benfica sai. Centrado no meio, uma falha de marcação da defesa pelo lado esquerdo do Bayern de Munique, que não acompanha a ultrapassagem do Osners, e depois, bola na área, o Sacha Boey dormindo do outro lado, não vê o Sheldrup fazer o movimento do ataque ao espaço e ele faz 1-0. 1-0 num jogo com um calor intenso como esse, era tudo que o Benfica queria, porque qualquer time que saísse em vantagem poderia se compactar, esperar o adversário e aproveitar o desgaste físico gerado pelos problemas do calor e conseguir sustentar essa vantagem. O Benfica fez muito bem isso numa compactação. O Benfica tem essa característica, né, de conseguir defender um bloco de 5 jogadores e fez isso muito bem. O Bayern de Munique não conseguiu acelerar o jogo ficou muito morno para aquilo que o Bayern de Munique precisava fazer, girando bola entre os seus zagueiros, né, o Stanisic, enfim, o próprio Upamecano, que ainda não está num ritmo competitivo como ele esteve antes da lesão da temporada passada, o Sacha Boey fazendo um jogo péssimo. Aliás, um parêntese aqui, esse jogo mostra bastante e dá alguns sinais que o torcedor do Bayern já sabe, né? Tem alguns jogadores que é mais do mesmo, não tem condições. O Sacha Boey precisa ser negociado, o Sané já está negociado, mas mais uma vez fez um jogo ridículo, um jogo pífio. Enfim, é um jogador que não consegue ganhar no 1 contra 1 contra os seus adversários, não tem intensidade, não ataca os espaços que precisa atacar, não está ligado na partida, e isso, claro, cobra um preço, né? Eu fico com um lance aos 43 minutos do primeiro tempo, que
o Gnabry, em uma das poucas jogadas que ele consegue levar melhor sobre a marcação do Benfica, ele vai à linha de fundo, cruza. O Sané não ataca o espaço como ele deveria fazer, a bola cruza toda e vai cair no pé do Sané. O Sané dá um chute totalmente descompromissado, a bola vai parar, faz quase uma jogada de futebol americano, a bola vai parar na lua e, enfim, mostra um pouco o que é esse Bayern de Munique e esse Sané, né, em alguns momentos. Então, o primeiro tempo do Bayern de Munique é muito ruim, mas também porque o Benfica soube marcar. O Antônio Silva faz uma grande partida. Eu gostei do jogo do Renato Sanches, né? Apesar da indisciplina tática dele muitas vezes. Acho que foi um jogo importante para ele marcar ali o Bischoff, especialmente, que também não faz uma boa partida, né? Muita expectativa em relação ao Bischoff, mas também não dá para se cobrar muito num time reserva do Bayern de Munique. O Thomas Müller muito encaixotado ali na defesa, fazendo o papel de centroavante, que não é a principal característica dele. Então o primeiro tempo do Bayern de Munique é muito ruim, condicionado pelo calor e condicionado também pela ótima atuação do Benfica. O Benfica não tem nada a ver com isso, se o Bayern coloca ou não um time reserva dentro de campo. No segundo tempo, entre o Kane, entre o Olise, entre o Kimmich, depois na sequência entre o Jonathan Tah, o Kompany vai tentando colocar os jogadores para resolver o jogo, precisava do empate para conseguir o primeiro lugar no grupo, mas não consegue muito por conta de uma atuação de gala, mais uma vez, do Trubin. Aliás, o Trubin que muita gente não dá o valor necessário, mas é um jogador de extrema qualidade e decisivo, né? O Benfica tem nas mãos aí um goleiro muito, muito, muito relevante e tomara que ele continue em Portugal por mais tempo, porque realmente já não é a primeira vez que o Trubin é decisivo. Ele faz 3 defesas espetaculares, sensacionais, salvando o Benfica de tomar o gol do empate. O Sané, mais uma vez, toma a decisão errada cara a cara, mas ele vai muito bem na defesa com os pés e tem umas outras duas importantíssimas. E o Benfica consegue, aí, depois com as substituições, o Aktürkoğlu, o Kokchu, enfim, manter o resultado. Resultado muito importante, porque coloca o Benfica do outro lado. Vai pegar o Chelsea, é verdade, mas face ao jogo entre Flamengo e Chelsea, dá para ver que esse Chelsea não joga o Mundial numa grande intensidade e que é pior que o Flamengo. E do outro lado você cai numa chave mais acessível para tentar, na teoria, né, mais acessível para tentar chegar um pouco mais longe, o que pro Benfica é muito importante financeiramente falando. Então joga o Bayern de Munique para o Flamengo e o Flamengo se dá mal com essa história toda. Dito isso, pontos importantes que não podemos deixar passar por aqui. Vitória histórica do Benfica. O Benfica nunca tinha vencido o Bayern de Munique em competições oficiais. Pouco importa se era o time reserva, se não era na Liga dos Campeões, se era no Mundial de Clubes. Enfim, o que fica é o resultado para a história, assim como, por exemplo, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, também o Paris Saint-Germain com algumas mexidas, não com o time completamente titular, mas o que fica é o resultado e o Benfica conseguir classificar também em primeiro lugar no seu grupo, deixando o Bayern de Munique na segunda posição, era muito importante para o futebol português, porque o Porto fez uma prestação muito ruim, inclusive recebeu muitas cobranças aqui quando chegou, quando desembarcou em Portugal, e o Benfica passar em primeiro lugar no grupo dá uma impressão melhor, mundialmente falando, globalmente falando, do futebol português. O Benfica ficar de fora, por exemplo, para o Boca Júnior seria um desastre total. Mas o Benfica passou com 7 pontos, está invicto e agora cai de um lado mais acessível, como eu mencionei. Um outro ponto importante que a gente não pode deixar passar por aqui. Agora é Bayern de Munique e Flamengo. O Flamengo precisa estar assustado, preocupado? Sim. Este Bayern de Munique que jogou contra o Benfica, num calor de 40 graus, com 8, 9 jogadores reservas, não é o mesmo que vai encarar o Flamengo. O Bayern de Munique tem seus problemas defensivos e o Flamengo precisa entender como
explorá-los. Eu não estou dizendo que o Flamengo precisa deixar o seu DNA, deixar as suas características, mas precisa sim entender que, de um outro lado, ele vai encarar um dos times com o maior orçamento do futebol europeu, com uma capacidade financeira e de plantel comparada a Manchester City, comparada a Real Madrid, comparada a Paris Saint-Germain, e que vai ter nas mãos do Kompany jogadores muito diferentes dessa derrota contra o Benfica. O Olise vivendo uma fase espetacular, é um capeta em campo. Quando o Olise entra ontem, o Benfica tem muita dificuldade e ele faz uma temporada sensacional. Inclusive, fala-se pouco da temporada do Olise, que para mim foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Bayern de Munique dentro do campeonato alemão nessa última temporada. O Coman, bem fisicamente, fazendo um bom Mundial de Clubes. Estou gostando muito do Coman, tanto que com o Gnabry ou com o Sané não seria a mesma coisa. O Harry Kane voltando, dispensa apresentações, e o Musiala podendo estar já à disposição do Kompany. O Kimmich voltando, o Laimer no lugar do Sacha Boey, o Jonathan Tah deve jogar ao lado ou do Stanisic ou do Upamecano. Enfim, o Bayern de Munique volta a ter as suas peças e isso muda totalmente a cara. E aí, quando eu digo que o Flamengo tem que saber jogar contra esse Bayern de Munique, é porque o Bayern é um time que vai pressionar alto, que vai ter a bola, que vai subir as suas linhas e que vai tentar, especialmente pelos flancos, atacar e agredir o seu oponente, girando a bola com velocidade, com o Kimmich jogando como um quarterback, mas fazendo isso dentro das características do Bayern, com essa linha alta. Se o Flamengo acertar as transições com jogadores de velocidade, vai agredir esse Bayern. Não é e não foram times específicos com qualidade enorme que conseguiram agredir o Bayern. Não. Times até de qualidade inferior fizeram isso com o Bayern de Munique dentro do campeonato alemão quando souberam fazer a leitura deste mapa bem feito. Transição em velocidade, aproveitando as costas dos jogadores de defesa dessa linha do Bayern de Munique. Então, há um caminho, há um mapa para agredir o Bayern de Munique, mas é preciso saber se defender compactado e muito bem, senão o mínimo espaço vai ser determinante para o Bayern nessas oitavas. Como eu disse e prometido, vai ter vídeo tático só sobre esse jogo aqui no canal. Então vocês se preparem, tá bom? Grande vitória do Benfica, Bayern de Munique e Flamengo, Mundial de Clubes bombando. Em breve teremos mais por aqui. Tchau!